Os filhos vêm através de vocês, mas eles pertencem a Deus. Pertencem à totalidade, não os possua. Não comece a pensar que eles lhe pertencem. Como podem lhe pertencer? Uma vez que essa visão aflora em você, então não haverá mais crueldade. Você pergunta, por que os pais são tão cruéis com os filhos? Faz algum sentido responsabilizá-los? Não. Eu não estou dizendo que faz qualquer sentido colocar a responsabilidade sobre os pais, porque eles sofreram por causa dos pais deles e assim por diante. É necessário entender, encontrar bodes expiatórios não é de qualquer ajuda. Você pode simplesmente dizer, eu estou destruído porque meus pais me destruíram. O que eu posso fazer? Eu sei, os pais são destrutivos. Mas se você se torna alerta e consciente, você pode sair do padrão que eles criaram e tecer a sua volta. Você sempre é capaz de sair de qualquer armadilha que tenha sido armadilha à sua volta. A sua liberdade pode ter sido enjaulada, mas a liberdade é tão intrínseca que não pode ser completamente destruída. Ela sempre permanece e você pode encontrá-la novamente. Talvez seja difícil, árduo, duro, uma tarefa penosa, mas não é impossível. Não faz sentido simplesmente jogar a responsabilidade sobre os outros, porque isso o torna irresponsável. É justamente isso que os psicanalistas freudianos têm feito às pessoas. Esse é seu mal. Você vai a um psicanalista e ele o faz sentir perfeitamente bem quando diz: o que você pode fazer? Seus pais eram tais, sua mãe era isso, seu pai era aquilo. Sua criação foi errada. É por isso que você está sofrendo de todos esses problemas. Você se sente bem, agora não é mais responsável. Durante 2000 anos, o cristianismo tem feito você sentir-se responsável, sentir-se culpado, sentir-se um pecador. Agora a psicanálise vai para o outro extremo, simplesmente diz que você não é o pecador, que não precisa se sentir culpado. Você está perfeitamente ok. Esqueça tudo a respeito de culpa e esqueça tudo a respeito de pecado. Os outros são os responsáveis. O cristianismo causou muitos danos ao criar a ideia de culpa. Agora a psicanálise está causando danos no outro extremo ao criar a ideia de irresponsabilidade. Você deve se lembrar, os pais fizeram certas coisas porque eles foram ensinados a fazer essas coisas. Os pais deles os haviam ensinado. Eles também foram educados por pais, eles não vieram diretamente do céu. Assim, qual é o sentido de jogar a responsabilidade para trás? Isso não ajuda, não ajudará a solucionar qualquer problema. Simplesmente o ajudará a se aliviar da culpa. Isso é bom, o lado benéfico da psicanálise é que ela o alivia da culpa, e o lado prejudicial é que ela o deixa ali, não o fazendo sentir-se responsável. Sentir-se culpado é uma coisa, sentir-se responsável é outra coisa. Eu lhe ensino responsabilidade. O que quero dizer com responsabilidade? Você não é responsável por seus pais, você não é responsável para com Deus algum e você não é responsável para com qualquer sacerdote. Você tem responsabilidade para com o seu ser interior. Responsabilidade é liberdade. Responsabilidade é a ideia de que eu tenho que tomar as rédeas da minha vida em minhas próprias mãos. Já chega. Meus pais têm me prejudicado. Tudo que eram capazes de fazer fizeram, o bem e o mal fizeram ambos. Agora me tornei uma pessoa madura. Eu deveria tomar tudo em minhas próprias mãos e começar a viver conforme as coisas forem surgindo dentro de mim. Eu deveria devotar toda a minha energia para a minha vida agora. E imediatamente você se sentirá tomado por uma grande força. A culpa o faz sentir fraco, a responsabilidade faz sentir-se forte. A responsabilidade lhe deve o coração, a segurança, a confiança. E lembre-se, se você for independente, somente então um dia você será capaz de andar sem pés e de voar sem asas. Do contrário, não. E você pergunta, e como se pode evitar cometer o mesmo erro?
Apenas tente entender esses erros. Se você puder entender a questão, o porquê eles são cometidos, você não os cometerá mais. Veja uma verdade e transforme-se. A verdade liberta. Simplesmente veja o ponto. Por que seus pais destruíram você? Suas intenções eram boas, mas sua consciências não eram. Eles não eram pessoas conscientes. Certamente queriam que você fosse feliz, desejavam que tivesse toda a felicidade. E por isso queriam que você se tornasse um homem rico, um homem respeitado. Por isso eles refrearam os seus desejos, cortaram os seus desejos, moldaram você, padronizaram você, estruturaram você, deram-lhe um caráter, reprimiram muitas coisas, forçaram muitas coisas. Eles fizeram tudo o que podiam. Sua intenção era correta, queriam que você fosse feliz, embora não tivessem consciência do que estavam fazendo, embora eles próprios nunca tenham conhecido o que é felicidade. Eles eram pessoas infelizes e inconscientes. Sua intenção era boa, não fique com raiva. Fizeram tudo o que eles podiam. Tenha pena deles, mas jamais sinta raiva deles. Não sinta qualquer rancor. Eles eram impotentes. Foram pegos em uma certa armadilha. Eles não conheceram felicidade, não tinham determinadas ideias de que a pessoa feliz é aquela que tem muito dinheiro. Trabalharam para isso toda a vida. Desperdiçaram toda a vida ganhando dinheiro, mas conservaram essa ideia estúpida de que dinheiro traz felicidade. Assim tentaram envenenar o seu ser também. Eles não estavam pensando em envenenar você. Pensaram estar derramando um elixir em você. Seus sonhos eram bons, suas intenções eram boas, mas eram pessoas infelizes e inconscientes, e por isso fizeram mal a você. Agora seja consciente, busque a felicidade, descubra como ser feliz, medite, ore, ame. Viva apaixonada e intensamente. Se você tiver conhecido a felicidade, você não será cruel com ninguém, não poderá ser. Se você tiver saboreado algo da vida, jamais será destrutivo com ninguém. Como pode ser destrutivo com os seus próprios filhos, você não pode ser destrutivo como pessoa alguma. Se você tiver conhecido a consciência, isso é suficiente. Você não precisa perguntar: e como podemos evitar fazer os mesmos erros? Se você não for feliz e consciente, como poderá evitar fazer os mesmos erros? Você fará os mesmos erros. Você necessariamente os fará. Você está fadado a cometer os mesmos erros. Assim, não posso lhe dar a chave de como evitar. Eu posso apenas lhe dar um insight. O insight é: seus pais foram infelizes, por favor. Você seja feliz. Seus pais foram inconscientes. Você seja consciente. E essas duas coisas, consciência e felicidade, não são realmente duas coisas, mas dois lados da mesma moeda. Comece por uma consciência e você será feliz. E uma pessoa feliz é uma pessoa não violenta. E lembre-se sempre, crianças não são adultos. Você não deveria esperar crianças adultas das crianças. Elas são crianças. Elas têm uma visão totalmente diferente, uma perspectiva diferente. Você não deveria começar a forçar suas atitudes adultas sobre elas. Permita que permaneçam crianças, porque elas nunca o serão novamente. E uma vez perdida, todo mundo sente saudades da infância, todo mundo sente que aqueles dias eram os dias e para isso. Não os perturbe. Algumas vezes lhe é difícil aceitar a visão das crianças, porque você mesmo a perdeu. Uma criança está tentando subir numa árvore. O que você fará? Você imediatamente ficará com medo. Ela pode cair, pode quebrar uma perna, ou alguma coisa pode sair errada. É devido ao seu medo. E devido ao seu medo, você corre e detém a criança. Se você tivesse conhecido o prazer de subir numa árvore, você ajudaria para que a criança pudesse aprender a subir em árvores. Você a teria levado numa escola onde se ensina a subir em árvores. Você não a teria detido. Seu receio é bom, ele demonstra amor.
pois a criança pode cair, mas impedir a criança de subir na árvore é impedi-la de crescer. Existe qualquer coisa de essencial em subir em árvores. Se uma criança nunca fez isso, ela permanecerá pobre, desejará de ter uma certa riqueza por toda a sua vida. Você privou a criança de algo lindo e não existe qualquer outra maneira de conhecer isso. Mais tarde, subir em árvores se tornará mais difícil para ela. Parecerá estúpido, ou tolo, ou ridículo. Deixe-a subir na árvore, e se você estiver com medo, ajude-a. Ensine-a, suba com ela. Ajude-a a aprender para que ela não caia. E de vez em quando, cair de uma árvore não é tão mal assim. Melhor do que ser privado para sempre.